Olá, Skiller, tudo bem? Como você tá? Espero que esteja bem. Hoje e agora vamos falar sobre Golang, do que a gente já havia explicado. Falamos sobre Haskell e outras linguagens. Vamos falar sobre Golang nessa, depois teremos C e já vamos partir para outras partes da programação que é universal para qualquer linguagem, certo? Já deu para vocês compreenderem que temos tipos diversos para cada linguagem. Isso vocês vão ter que estudar, entender como cada linguagem lida com esses tipos e como você usa no dia a dia esses tipos. Porém, eu estou buscando apresentar para vocês uma visão bem geral de que qualquer linguagem tem tipagem, certo? E umas fortemente tipadas, outras fracamente tipadas. Então vamos lá. Sigamos para Golang. Beleza. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Golang. E vamos criar mais um arquivo agora para que eu possa mostrar a vocês Golang. Golang já é bem próximo de C, é uma linguagem que vocês vão compreender que tem muitas características de C e já aborda de uma forma moderna o como C trabalha. Então, vocês vão ver uma mescla de tudo que a gente já viu com C, que a gente vai ver como última abordagem, porque a gente vai trabalhar bastante com C. Certo? E eu quis também mostrar para vocês, primeiro, linguagens mais alto nível, que são linguagens interpretadas, linguagens mais intermediárias, que são as linguagens de compilação, que é Haskell, que é Golang, que é um Java. Um Java ele é intermediário ali. Eu não gosto de classificar ele como um compilado, apesar de ser, mas ele também é interpretado. Então, ele está numa camada diferente. Certo? Então, beleza, vamos lá, vamos para o que interessa. Vou fechar aqui, vou abrir meu programa aqui. Outro ponto importante. Isso aqui é o Assembler, certo? Depois eu posso mostrar para vocês um pouco de Assembly. O Assembly é como a gente lida diretamente com uma linguagem de instrução para a CPU. É como eu programo na CPU diretamente. Claro, o Assembly é uma linguagem ainda de alto nível, porém, ou melhor, de alto nível não. É uma linguagem que está numa camada acima, porque não é binário, mas ela ainda é uma camada muito próxima mesmo do binário. E o ponto importante para que vocês compreendam que o assembly da minha máquina, por exemplo, que é um ARM 64, é diferente do Intel, do AMD, é diferente de outras arquiteturas. Então, existem arquiteturas de CPU RISC, CISC, existe uma mescla entre as duas. A gente não abordou isso porque eu acho que assim, vocês precisam se aprofundar caso queiram, e isso vai, dado momento, vai ser necessário para vocês. Mas o fato é que a gente, quando trabalha com assembly, o assembly é para aquela máquina. Se eu tentar enviar para vocês que tem um Windows esse tipo de software aqui para vocês executarem, vocês não vão conseguir porque a arquitetura de vocês é diferente da minha. Então, o código assembly é diferente para cada CPU, correto? Isso tem que ficar muito claro para vocês compreenderem. Certo, beleza, vamos então. Eu só quis falar um pouco desse O aqui, dessa extensão .o, porque vocês vão ver que os compilados têm esse .o. Só que o .o é diferente. Só para que vocês já conheçam assembly, não vou aqui não vou chegar assembly aqui. Não vou ir muito a fundo, mas eu quero só que vocês tenham uma visão de como que é um código assembly. Aqui ele está dando uma explicação e tal. Deixa eu ver se tem um código aqui. Não tem. Deixa eu ver aqui. Ah, boa. Então, aqui, por exemplo, esse hex, ele é o endereço do registrador. Quando nós falamos não sei se vocês se recordam, quando falamos da CPU, lembra que a CPU tem os registradores, que são as memórias internas da CPU para ser mais rápido o programa, ela não precisar ficar toda hora acessando a memória. O acesso à memória é muito mais rápido do que o acesso em disco, tá, gente? Porém, ainda assim, ele é mais lento, porque ele precisa percorrer o barramento para buscar essas informações. Porém, ele tem uma memória muito pequena, que é a memória de cache. E essa memória ele vai resgatando. Então, cada acumulador, base, counter, tem uma nomenclatura para a gente trabalhar com assembly. Então,
Cada arquitetura, ó, vocês podem verificar aqui, 64 bits, 32 bits. Essas arquiteturas elas lidam de diferentes formas e a CPU tem endereços diferentes para cada um. Aí aqui a gente pode estudar, dar uma lida, ele fala um pouco sobre memória. O ponto aqui é isso aqui, ó. Isso aqui é um código assembly. A gente precisa mover um valor para o endereço X do hardware, né? Então a gente tem que conhecer o hardware, trabalhar com hexadecimal. Então, olha tudo que a gente já aprendeu, por que vocês precisam saber. Se vocês entendem como funciona um código assembly, vocês vão ser melhores programadores. Isso é muito importante vocês entenderem. Quanto mais vocês entenderem a parte, a base da computação, mais robustos como desenvolvedores e engenheiros vocês vão ser. Por quê? Eu consigo criar algoritmos muito, muito otimizados. Eu vou usar um exemplo que eu tive na minha carreira, e é um exemplo bem interessante, que assim, se eu não sei que um código interpretador, um código interpretado, melhor dizendo, ele executado linha a linha, se eu não sei disso, eu não sei pensar como eu posso melhorar um algoritmo. Porque se dado um algoritmo, e aí vocês vão entender depois com notações Big O e tudo mais, dado um loop, e depois a gente vai ter uma aula de loop, mas dado um loop, se ele é sequencial, eu executo isso a todo momento. Se eu posso olhar e diminuir a quantidade de vezes que ele executa, certo? Porque ele é interpretado. Logo, eu consigo otimizar, melhorar, evoluir tudo isso. Então, por isso que é extremamente importante a gente compreender o funcionamento, do software em si, né? Do hardware conectado ao software. E isso imaginando como está funcionando, certo? Então é por isso que eu estou tentando trazer para vocês uma visão global da computação. Eu poderia aqui sentar com vocês e começar a codar. É um caminho, tá? Eu, particularmente, não acho que esse é o caminho. Eu tenho visto que as pessoas elas não conseguem, às vezes, uma boa vaga por falta de preparo. E eu acho que as pessoas que passam e querem... O que eu quero que passem pelo meu curso, eu quero que elas realmente tenham uma visão totalmente diferente de quando chega no mercado de trabalho, ela seja tão potente de entender muitas outras coisas que estão por debaixo dos panos do que uma pessoa que só sabe ali escrever código e muitas das vezes ela só replica código sem mesmo saber o que está fazendo. Beleza? Então, beleza. Aí a gente tem aqui, ó, vocês podem verificar aqui o funcionamento. A gente utiliza esses em azul, são... como que eu poderia usar? São as palavras reservadas do assembly. Então, push, move, mover, dar um push, adicionar. Enfim, aqui a gente tem várias coisas sobre programar em assembly. E lembrem-se, o assembly é o código intermediário, tá? Então, só para que vocês entendam, o interpretador, quando ele converte isso para um código melhor, o que ele faz é uma análise sintática ASDT, se eu não me engano, e ele faz essa análise léxica e sintática ali para verificar se você escreveu certo, da forma correta, se tem algum ponto nesse sentido, e depois ele vai passando por camadas. A diferença do interpretador, gente, é que ele está executando um código linha a linha e produzindo os pontos ali. Um compilador não. O compilador ele já tem o código já totalmente executado, então ele nunca vai te permitir que um código com análise sintática... Se vocês olharam bem o do Haskell, ele estava dando problemas por conta da gente não ter colocado a indentação. Indentação são espaços, tá, gente? Gosto de bater nessa tecla. Então, por isso, aí depois a gente esqueceu esse daqui. Também gerou erro. Porque se eu uso isso daqui dessa forma que eu necessito usar, porque a forma correta de escrever essa frase é dessa maneira. Beleza? Então, o código compilado já é um binário executável para aquela arquitetura. O script não. Ele tem normalmente uma máquina virtual ou algo do tipo, depende de como esse interpretador foi desenvolvido, no caso do Java, do Just-in-Time Compiler, por exemplo, que utiliza também esse conceito. Então, ele vai gerando código e vai interpretando, vai gerando código e interpretando. Ele não gera um código binário. E por isso que muitas das vezes ele é muito menos
rápido, ele não é tão rápido, porque ele vai em tempo de execução executando a cada etapa, ele não tem um binário, ele vai convertendo isso para binário em tempo de execução. Então pensem sempre como a sua linguagem, a linguagem que você escolheu funciona. E aí depois a gente tem outros pontos também que vocês precisam dar uma olhada sobre Global Interpreter, que é o GIL, Global Interpreter Locked. O Global Interpreter Locked, ele faz com que as threads só seja executado por uma thread. Thread, só para que vocês entendam, são pequenos processamentos dentro da memória RAM que a gente consegue processar várias coisas ali internamente. Por exemplo, eu posso executar. Eu vou falar sobre paralelismo e concorrência. Não é o momento, mas só para que vocês entendam. Se eu executo essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. E imagina que eu bloqueio a minha memória e não posso fazer mais nada. Isso é ruim na computação. Porque muitas das vezes eu quero executar esse código e quero deixar uma outra pessoa executar esse código também. E eu preciso disso. Então, o GIL, ele faz com que você não possa fazer isso. Mas a gente tem outras técnicas, e aí é importante vocês ouvirem, e eu vou deixar aqui algumas coisas sobre CPU bound, que é o bound significa fronteira. Então CPU bound e IO bound. Esses dois conceitos a gente vai falar depois um pouquinho, mas esses dois conceitos eles estão ligados a quando a gente tem muita execução de arquivos, de internet, e isso nós chamamos de I/O bound. CPU bound é quando eu estou processando linha, ó, executei essa linha, executei essa linha, executei essa linha. Tudo linha a linha é tudo que o CPU utiliza, certo? É como a CPU está sendo executada. Tudo que é feito linha a linha é CPU, beleza, gente? É CPU. O que eu faço como abrir um arquivo, modificar alguma coisa dentro de um arquivo, fazer muitos acessos externos, isso, HTTP, HTTPS, isso tem a ver com input, output. Só entendam isso. Deixo aqui só para vocês, mas já vou deixar também sobre um artigo Global Interpreter Lock. Python. Eu vou deixar Python, vou falar sobre Ruby também. Eu tô deixando já para vocês, gente, porque eu só fui saber disso depois de muito mais velho na computação. Acho que tudo que eu penso que faz sentido você conhecer, eu já vou deixar pronto para que vocês conheçam, tá? E aqui a intenção não é vocês se debruçarem, dominar, não tenho intenção disso. Tenho intenção de que quando vocês precisarem, vocês vão saber que isso existe, certo? Então, vou já deixar sobre C. Já vou deixar os artigos aqui para que vocês conheçam, entendam o porquê que um tem, o porquê que o outro não tem, certo? E deem uma lida, isso vai ser importante. Um dado momento da vida de vocês, talvez vocês precisem, certo? Não tenho mais nada, vamos agora para o que interessa, porque acabei 13 minutos e eu ainda não fiz o que a gente deveria. Mas é importante eu trazer esses pontos. Mas vamos lá, vamos criar um arquivo aqui. E esse aqui é o programa, tá, gente? A gente tem aqui esses programas, o HI, isso aqui são arquivos intermediários, e o O, que são o assembly, certo? Então, beleza, vamos lá. Vou criar aqui agora um programa 6.go. Tipo, programa 6 tipos. Beleza? Então vamos lá, vamos agora fazer para Go. Go, gente, já tem uma forma um pouco diferente para algumas coisas. Porém, vai juntar tudo que a gente já falou dos imports. Por exemplo, primeiro em Go eu preciso chamar o package, que é o pacote principal, certo? Então, esse é o pacote que me dá acesso a algumas coisas também, porque eu preciso. Lembra do Java que eu preciso ali dizer qual é o pacote e tudo mais? Então, aqui a gente tem o pacote main para chamar, certo? E agora eu vou chamar um import. Vocês vão ver que os imports são extremamente importantes, porque o import FMT me dá a possibilidade de usar o print, por exemplo, o input, né, de mostrar algum dado aqui no terminal, e me dá outras funções também. Então, se a gente olhar aqui na documentação, ó, documentation, go, FMT.
Aqui a gente tem um FMT, aqui já diz, ó, isso é um pacote que implementa a formatação do Input Output I/O com funções análogas a C, que é o print e o scanf. O formato dos verbos são derivados de C, mas é muito mais simples. Mas isso é simples, certo? Enfim, aí aqui a gente tem aqui as formatações que vocês vão ver, para a gente poder mostrar alguma informação. Vocês vão entender. A gente já usou isso aqui no Java, o Java já tem esse porcent aqui. Então vocês vão ver que essas linguagens mais próximas da compilação, elas seguem outros princípios, tá? E como ela também é fortemente tipada, a gente precisa colocar o tipo, isso também muda alguns contextos. Então vamos lá. A gente tem o var, que é variável, então eu preciso declarar o var. Existem outras formas de você declarar variável, tá, gente? Eu não vou explorar todas, mas aqui é uma delas e eu vou mostrar algumas. Então, mesma coisa, idade e o int. Então aqui eu tenho, aqui a gente não coloca ponto e vírgula, tá? Então eu tenho aqui o inteiro, que é o idade inteiro, e eu tenho um float, ou melhor, eu tenho a altura, que é um float 64. Então, eu tenho o float de 32 bits e o float de 64 bits. Lembra do que eu já havia falado para vocês? Isso aqui é o limitador de números que são aceitáveis para esse tipo. Se eu coloco 64, a gente tem um range, uma quantidade de números bem maiores do que 32, e isso tem a ver com a regra que você precisa pensar se aquilo faz sentido para a variável. Por exemplo, a altura. Faz sentido um float de 64? No meu ponto de vista, não. Não existe alguém com uma altura com um range tão grande de idade, né? Então, no meu ponto de vista, não faria sentido. Certo? Então, beleza. Então, aqui eu posso colocar um float de 32 bits. E aqui eu posso dizer igual a 1.75. Certo? E aqui eu posso colocar um true, que é um bool, que vai receber um true. Aqui é o mesmo princípio, tá, gente? Aqui comentário é com 2 barras. Eu tenho true ou false para colocar, beleza? Nome. Então, nome. Como que eu coloco o nome? É uma string. E Alice. Outro ponto importante. Eu tenho um caractere, eu tenho um tipo string, mas isso aqui é a gente não chama de char, como chamamos nas outras ali. E como chamamos em C também. Então, se eu quero uma letra, eu tenho uma rune. Que é um A, por exemplo. Então, é um tipo rune. O rune, a string, é feita por diversas runes, que são char, certo? Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. É muito interessante porque em Go, a gente... Aqui, ele até removeu o import porque eu ainda não estou usando, tá? Mas a gente vai usar. Aqui eu estou usando dessa forma. Porém, lembra do que eu havia falado para vocês? Que qualquer tipo de software, ele tem um main, que é o principal, o programa principal. E nas linguagens compiladas eu preciso declarar aonde é o main. Isso tem que ser muito explícito. No Ruby não é necessário porque eu posso usar ele como uma linguagem funcional. Então, se eu tenho um arquivo que chama outros arquivos, ele já funciona. Porém, em Java, em Haskell, em Java, em Haskell tem um main aqui, ó. Vocês viram que isso aqui não é algo que eu mudei. Eu não vou colocar outro nome. É main. É a porta-entrada, é a entrada do software. Aqui, se vocês olharem no Java, eu tenho um main também, ó, main. E também no Go eu também tenho um main. Então, como que eu faço esse main? Eu faço um func, que é uma função. Função eu vou explicar para vocês ainda, a gente vai passar por isso. Mas a gente tem uma função main. Vou abrir e fechar aqui chaves. Com isso, eu preciso colocar os meus tipos dentro desse escopo. Por quê? Qual é o escopo que eu preciso usar? É o main. Então, eu venho aqui, vou usar um import fmt. Aqui. Agora, eu preciso colocar o print, né? E só um ponto importante, para que vocês compreendam. Eu disse que a gente tem diversos tipos. Eu vou só copiar um código que eu tenho aqui, para eu não precisar escrever e a gente investir muito tempo. Vamos lá. Aqui, ó, um ponto que eu já tinha escrito aqui para vocês conhecerem, tá? Assim como os outros, temos também outros tipos. Aqui em Go a gente tem o byte, por exemplo, como temos também no Java, o byte, que o byte armazena valores inteiros de 8 bits.
no nosso caso. Então, o que significa 8 bits? 255, até o número 255. Então, se eu colocar 256, eu quebro a aplicação, beleza? Porque ela não comporta essa quantidade de números. Então, o Rune, como eu havia falado, é a representação de um código Unicode. Ah, importante esse código Unicode. O Unicode, gente, é o UTF-8 que a gente tem... temos o caractere chinês, tem o caractere russo. Então, o Unicode faz com que a gente englobe todos os caracteres num código único para qualquer arquitetura. Beleza? Isso é importante. Aí nós temos também o uint. Esse uint, ele é um inteiro com sinal. Ele disponibiliza só valores positivos, tá, gente? Então, o uni armazena valores inteiros sem sinal. O sem sinal é que normalmente a gente tem um bit que dita se é positivo ou negativo. Nesse caso, a gente não tem isso, beleza? Ele já entende que tudo é positivo. Há também outros tamanhos específicos. No caso do int, gente, a gente tem um inteiro com sinal e sem sinal, que é o int e o int. Aqui no caso a gente usou o int. A gente tem um int com 8 bits, que é o normal. A gente tem um int 32, 64, como tem o uint também de 64, de 128, enfim. Temos o float, como eu havia falado, temos a altura, né, que a gente precisa seguir o float. Temos números complexos, tá, gente? Números complexos é um tipo também e ele aceita números complexos. O que é um número complexo, Rodolfo? Número complexo é utilizado muito em cálculo numérico e na matemática em si, porque a gente consegue criar cálculos matemáticos muito precisos para poder utilizar. Mas a forma com que o formato da equação é exatamente esse. É uma parte real, uma parte imaginária e um i. Esse i, gente, é só um índice, um valor unitário dele, né? Imaginário, na verdade, que ele não é um valor, não é 1, 2, 3, 20, não é. É um i, certo? Pode parecer complicado de entender, mas as equações que nós criamos para representar o mundo real, elas funcionam muito bem, beleza? Isso faz com que a gente não deixe um prédio cair. Pode se parecer algo muito, muito raso, mas é algo muito complexo que funciona, beleza? Porque muitas das vezes a gente não precisa saber valores muito específicos. A gente consegue, com uma equação probabilística, trazer uma aproximação do mundo real ao ponto de não ter efeito, por exemplo, de queda de um avião, enfim, cálculos complexos que fazem que a gente usa a probabilidade estatística disso também para poder ter um número, entre aspas, bem coerente, certo? Beleza. Então é isso. E agora para a gente mostrar como que eu faço. Para eu mostrar, a gente usa o FMT, que é o que tem uma função. Essa função tem um print. E aqui já começa uma coisa diferente. Olha, ele começa com maiúsculo, certo? E é isso que é a diferença, gente. A diferença é que essas funções do Go, ele segue diferente o princípio, porque é tudo em maiúsculo o nome de função. Beleza? Então aqui eu tenho o printf ln. Eu vou usar aqui ele, ó, o meu, eu estou usando alguns plugins, então se vocês quiserem as extensões, procure por uma extensão de Go Sintaxe, Autocomplete, ele é bem legal. Beleza? Beleza, então. Tipos básicos ou tipos primitivos, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, o fm.print idade. Vamos lá. E aí segue os mesmos princípios, gente, como a gente já havia falado. Agora, eu vou colocar o porcentagem D, que é decimal. Isso quer dizer que eu posso colocar um inteiro aqui, ó, idade. Certo? Ou melhor... isso mesmo, idade. E esse é um inteiro. Porcent D é decimal. E aí a gente pode olhar aqui, ó, se vocês olhar, ó, base 10, base 8, octal, mais o que? Enfim, a gente tem os porcentagens, isso indica que, lembra da interpolação do Ruby que eu havia falado? Aqui a gente usa uma espécie de interpolação também. E só que a gente precisa especificar o que eu estou colocando dentro dessa string, que é uma porcentagem que é do tipo inteiro, certo? E aqui a gente consegue, com o porcentagem T, gente, verificar o tipo. Aqui é bem mais simples, né? Com o /n eu dou um escapamento para ele cair para a próxima linha. Vamos ver aqui se ele funciona. Go run e o nome do arquivo, que é programa 6 tipo. Executei.
Ó, aí ele vai falando aqui o que não foi definido e tal, mas não mostrou o nosso dado. Pera aí. ls ponto programa 6.go. Não, peraí. Ele já deveria ter executado. Deixa eu ver. Deixa eu só tirar aqui. Vou comentar. Vamos ver se aqui agora funciona. Beleza, funcionou. Só que aqui o porcentagem não funcionou. Ah, tá, claro. Um ponto importante. Aqui a porcentagem não funcionou porque eu preciso passar também uma variável que equivale isso aqui, gente. É uma substituição, né? Então, o primeiro vem para cá, o segundo vem para cá. Agora vai funcionar. Um ponto importante que é interessante. O Go não deixou executar o programa por conta de ter coisas declaradas e não usadas. Interessante, né? Aqui, ó, já me apareceu. O tipo dele é um inteiro e eu não escrevi inteiro aqui, tá, gente? Olha aqui. Isso é um porcentagem T e aqui aparece o inteiro com o int, que é o tipo desse dado. Beleza? Então, vamos lá. Vou descomentar aqui. É bom dar esses erros que eu acho que é interessante vocês irem já aprendendo também a lidar com isso. Então, vamos lá. Eu só vou dar um comando de T aqui pra gente adiantar, tá? Porque isso aqui, até essa altura, eu já imagino que vocês já devem ter entendido como funciona. Vou adicionar a altura aqui. Altura. Aqui, no float, vamos olhar. É sempre importante a gente olhar a documentação. Eu vou incentivar sempre vocês fazerem isso. O que eu quero aqui? Ó? Eu quero um ponto alguma coisa. Então, ele é um f de decimal point, but not exponent. Mas não é um exponencial. Esse, no caso aqui, é um float comum. Se é um float, então eu vou colocar um %f. Isso aqui já deveria me mostrar. Se é um true, é um booleano. Então vamos vir aqui. Aqui, verdadeiro ou falso. Aqui eu coloco um true. Is true. Is true. Beleza? Então vamos ver do boolean. É só colocar um bool aqui. O bool é um %t. %t minúsculo, tá? Vocês viram que a diferença de T maiúsculo e T minúsculo. Então é isso. Beleza? Vamos ver o nome. Quando é nome. Cadê? Aqui. Quando é nome. Ou uma string, né? Vamos ver strings. String. Aqui, ó. String tá aqui, ó. Percent. Esse daqui. Percent. String. Nome. Certo? Agora vamos ver. Nós precisamos do Rune. Cadê o Rune? Rune. Ah, aqui ele vai. Não, aqui não vai nem dar certo. Aqui quando é um char. Aqui vamos ver um char. Ó, um char é um C. Certo? Um C de char que é o Rune, né? Que ele vai retornar um tipo Rune. Então vamos ver aqui. Esse daqui é esse. E esse daqui é char. E aqui vai ser letra. Letra. Vamos ver aqui, vamos executar. Aqui, ó. Então, ele retornou pra gente um tipo inteiro de 32 bits. Por quê, gente? Porque lembra do que eu falei para vocês lá do código ASCII? O código ASCII é 65, logo 65 é um A, certo? Então, ele interpreta o Rune como um número, um valor. Beleza? Depois a gente consegue até converter, tá? Para esse valor aqui mostrar um número e tudo mais. Depois a gente vai fazendo isso para que vocês aprendam. Beleza. Então, dito isso, perfeito. Agora a gente vai falar sobre os arrays. Como que usa o array no Go. O array aqui é um pouco diferente, gente, que vocês vão entender um pouco por quê. Então, primeiro, eu tenho números e eu preciso passar a quantidade e o tipo dele, como sempre. Lembra que eu havia falado para vocês? E é o seguinte, os números, essa casa aqui dita quantos elementos eu posso inserir dentro da variável números, certo? São 3 elementos que ele espera, que é o tamanho maior. Se eu não defino, ele vai entender que tudo é zero. Vamos tentar aqui. Var números, console, peraí, fm.print. Só que como não vai ter nada, eu acho que vai até dar erro inicialmente.
printf %v, que é o %v, tá, gente? É para array. Então, array. Vamos ver aqui. Vírgula, número. Vamos ver aqui. Vamos ver se executa. Ó, 0. Ele, se você não preenche, ele entende que você tem 0, 0, 0, 0 nas casas. Então, ele vai mostrar o 0 como elemento. Se você definir, os números que você definir vai ser os que vão ser mostrados. Então, vamos definir aqui. Números na posição 0 é igual a 1. Isso é um array, gente, fixo, de tamanho fixo, porque eu tenho um tamanho fixo aqui. No Go, a gente tem um conceito de slice, que são os arrays indefinidos, com tamanhos invariáveis. Imagina que eu tenho uma quantidade de elementos que eu preciso agregar, mas eu não sei a quantidade que ele vai ter. Vocês vão entender isso mais para frente, porque aqui eu estou mostrando de forma didática, né? Mas vocês vão entender que um array ele pode ter 1000 elementos, 1 bilhão de elementos, e a gente não sabe muito bem quantos elementos tem. Então não tem como a gente definir o valor, a quantidade. Mas vamos lá. Primeiro, 3 elementos. Vou criar aqui então, na posição 0, ele vai ter, ó, nessa posição 0 aqui ele vai ter 10, nessa posição aqui ele vai ter um 20 e nessa posição ele vai ter 30. Opa, certo? E aqui eu vou colocar 2. Então, 0, 1, 2 são as posições. Porém, eu tenho 3 elementos, tá, gente? 1, 2, 3. Quantidade de elementos é diferente da quantidade de posições, certo? Entenda sempre isso. Posição diferente. Isso aqui é diferente, é um símbolo na computação de diferente, tá? Posição é diferente de valor, certo? Então, posição. Isso aqui dita posição, que são os índices. Nós chamamos na computação de index. Eu gosto de usar position, mas vocês vão ver muito index ou vão ver também i, chamando de i. I ou j também, muitas das vezes são chamados de j. I, index, i, j, são coisas muito comuns que a gente utiliza na computação. Isso significa isso aqui. Então, i, beleza? Posição. Valor é isso aqui. Isso é o valor, certo? Então, compreendam diferença de posição e valor. Isso aqui é um valor, por exemplo. A posição, normalmente, você não está visualizando no resultado final, tá? Então, beleza. Espero que isso aqui fique bem claro, porque muitas das vezes as pessoas não engatam na programação por conta de não saber lidar com array. Porque o tempo todo a gente lida com coleções de elementos. Então, isso aqui eu vou bater muito na tecla com vocês. A gente vai trabalhar muito array, muito estrutura de dados, hash, dicionário, porque é isso que no final do dia vocês trabalham o tempo todo, certo? Beleza. Bom, aqui eu já falei, né? Aqui. E agora, se vocês olharem eu executar, vocês vão ver o elemento 10, 20, 30. Não vão ver mais os elementos vazios, certo? Então, vamos lá. Dito isso, eu vou colocar aqui, array. Vou fechar aqui, vou tirar isso aqui, arrays. E vou colocar um print ln para ele quebrar a linha. E aqui eu vou mostrar o slice agora para vocês. Como que funcionam os slices? Os slices é uma estrutura dinâmica, certo? E ele funciona dessa mesma maneira. A gente vai fazer agora um slice numbers, por exemplo, igual. Só que agora eu não uso o ponto igual. Eu vou usar isso aqui para definir o valor da variável, porque eu não estou usando o var, certo? Se eu não usar o var, eu posso usar o ponto igual, que ele vai adicionar esses elementos. A gente usa o ponto igual quando a gente já vai diretamente definir um valor, tá? Nesse caso aqui, eu primeiro criei uma variável e depois eu usei os valores. Aqui não, eu já quero definir diretamente. Então eu posso fazer o seguinte. Um slice, ele não tem a quantidade de elementos. Eu posso passar um int ou uma string, tá, gente? Isso aqui poderia ser uma string também. Eu vou criar agora um de frases. Peraí. Words. De letras. Então, eu vou criar uma de string, ou poderia um rune, por exemplo, um tipo rune. E aqui passar uns elementos. Por exemplo,
A, B, C, D. Só que aqui ele vai dar problema por conta da declaração, de como a gente está declarando, né? Ou melhor, porque a gente ainda não usou. Então vamos lá. Eu posso vir agora fazer um F, peraí. Um ponto importante, perdão. Então beleza, eu já defini. Então eu posso pegar o words e receber um append, que é uma função no Go. Tudo é função, tá, gente? É diferente do Ruby, por exemplo, que são métodos, né? São os objetos interagindo com outros objetos. Aqui a gente usa mais o conceito de funções. Então, o append é agregar alguma coisa, tá, gente? É pegar, adicionar alguma coisa. O append, a gente vai agregar no words, passando o words como função. Lembra do nosso f de x? F de x igual a x mais 1. Então, eu estou passando para a função um parâmetro. A gente vai falar sobre argumentos, tá? E parâmetros, mas vamos lá. Eu estou passando um argumento, que poderia ser qualquer coisa aqui. E aqui eu preciso passar o outro elemento que eu quero agregar. Dentro dessa estrutura aqui que já está criada, que tem o valor disso aqui. Eu quero passar A, B, C, D, E. Então, o append vai passar como função. Imagina que a gente poderia também ter aqui isso aqui, tá, gente? O x e o y. E aqui dentro da função eu poderia lidar de alguma maneira. Por exemplo, se eu tivesse um y mais y. Um exemplo, tá? Isso aqui eu estou colocando como função matemática, mas a gente pode criar de outras formas. A gente vai trabalhar isso também. Vamos lá. Então eu posso receber aqui o x valendo 1, se eu trazer aqui como parâmetro que x é 1, e eu posso dizer que y é 5. Então ele substitui e logo f de x, y, vai ser igual a 7, que é o resultado final. Lembra do input e o output? Isso aqui é o output. Então, dado o input, eu tenho um output. Entenda sempre assim, certo? Então, dado que eu passei por uma função append um valor, que vai ser isso aqui, que é uma variável, e eu passei um outro valor também, eu quero que essa função execute alguma coisa. O que ele vai fazer no final é pegar um array e adicionar esse elemento. Beleza? Então vamos ver o resultado final. fm.print f. Vou colocar aqui um %v. Vou passar um t aqui. E vou colocar elementos do slice. Aí eu passo as variáveis que eu quero, que vão ser words. Vai ser o words de novo. Então, isso aqui também é uma função, tá? Isso aqui é igual a isso, que é igual ao que eu expliquei. Então, tudo que vocês estão vendo que eu estou passando parâmetro, não ache que isso aqui você está fazendo do nada. Não, tudo é função. Você está o tempo todo trabalhando. Só que lembra do que a gente falou sobre bibliotecas? A gente está usando a gente também pode chamar de API, tá, gente? Mas a gente está usando uma biblioteca interna da aplicação que já faz isso para mim, que eu não preciso programar. Eu já uso uma coisa de alguém que alguém já fez. Que alguém da linguagem já implementou. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que isso aqui sai. Se sai um erro ou sai uma coisa bonita. Ó, beleza, aqui funcionou. Pera. Ah, tá, claro. Vou dar um ln aqui. Deixa eu ver. Não é possível, formato directives. Peraí. É porque com ln não dá. Vou dar um printf, vou colocar aqui. Aí vocês podem deixar cada vez mais bonito o programa de vocês, tá, gente? Aí vocês podem. Eu era um cara que sempre gostei de organizar e tal, mas enfim, é uma coisa. Cada um vai fazendo da forma que acha que é mais interessante. Então vamos ver aqui. Aqui eu preciso colocar também para separar e aqui está separado. Beleza, vamos ver aqui se funciona. Peraí. Print. Peraí. F. Tá. Peraí. Printf. Peraí, printf ln aqui.
Agora vai. Aqui no letra A. Ah, tá aqui, ó. Printf. Beleza, deixa eu ver se agora vai. Ah, println. Beleza. Aqui, por que que ele tá dando? O fmprint chama aí, é possível que o printf formate as diretivas usando o default format is operator, escreve o standard. Isso aqui, vamos tirar então. Por quê? Pô, claro, posso vir aqui e dar um barra n ao invés de usar. Vou usar um printf mesmo. Eu dei um barra n. E agora foi. E aí vocês podem, enfim, ir fazendo isso aqui se tornar mais bonitinho. Se vocês olharem aqui, ó, é muito bom o uso da Rune. Eu passei uma string, mas aqui vocês podem verificar que ele me retornou 97, 98, 99. Vamos usar um A aqui para ver se vai vir aquele 65 nosso. Ó, 65, certo? É o A. Então aqui já retorna os caracteres perdão, hexadecimal não. O ASCII, que a gente já havia falado. Então, isso aqui vocês vão precisar muito ir trabalhando, modificando alguma coisa. Aí, por exemplo, se eu quiser mostrar assim, ele já vai dar erro. Ó, ele tentou aqui mostrar um S, já deu erro, já quebrou toda a estrutura. Porque ele está falando que é um inteiro, 32, que aqui é o valor dele e tal. Mas já quebra, porque eu estou tentando transformar isso numa coisa que ela não é. Mas eu posso depois modificar isso, tá, gente? Só quis trazer um pouco para vocês saberem. Enfim, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, porque é bem importante essa parte de array. Eu peço desculpas, ficou bem longo o vídeo, mas eu acho que tem conteúdo interessante para vocês que querem ser programadores. E vamos lá, gente. Hoje a gente já aprendeu bastante coisa nesses dias já que fizemos, ou melhor, nessas aulas que foram feitas. Acho que assim, a gente está tendo cada vez conteúdo interessante. Espero que vocês tenham gostado. Retornem para a gente com feedback no Slack, retornem um feedback para a gente aonde for. Mas acho que a gente já está caminhando para vocês irem pegando coisas. Nessa aula vocês vão conhecer, ou nessa aula não, melhor dizendo, a partir de agora, vocês já vão conhecer também a nossa plataforma, porque a ideia é vocês começarem a desenvolver pequenas coisinhas iniciais que eu vou mostrando na hora que vocês passarem da parte de linguagem de programação. Quando formos para um framework, a ideia já é vocês irem experimentando fazer a aplicação da plataforma. Eu já comecei a desenvolver, mas vocês vão participar em aulas com a gente como a gente está formatando as estruturas. Vocês vão conhecer muitas coisas legais. A gente vai usar esse Junior aqui, ó, Jungle Zero Open Source. É uma aplicação open source e eu quero uma plataforma, gente, bem parecida com isso aqui, ó. Eu já estou desenvolvendo, né? Então vocês já vão pegar algo encaminhado, mas eu quero criar uma plataforma bem intuitiva para que vocês possam trabalhar inicialmente na plataforma e a plataforma ir direcionando vocês também com coisas mais visuais, a gente implementando conceitos mais visuais para vocês entenderem como funciona a estrutura de dados, como funciona o computador, enfim. Isso vai me dar mais possibilidades de vocês estarem dentro da plataforma. Mas, para quem gosta, tá? Eu vou até trazer um curso que eu acho muito legal. Pena que é uma ONG em si e não tem fundos lucrativos, isso impede dela ser melhor, tá? A verdade é essa. Mas vamos lá. O nome é Front-End. Deixa eu lembrar. Front-End. Deixa me lembrar que é. Aqui, ó. Melhor. Free Code Camp. Não sei se vocês conhecem, mas Free Code Camp é bem legal. Bem legal mesmo. Assim, para mim é uma das melhores plataformas.
Só que é inglês e eu acho que também eles pegam bem, é bem denso muitas das vezes, mas pra mim é um dos melhores lugares assim para você trabalhar. Aprender, evoluir, né, na verdade. Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui o que eu quero. Eu... Opa, peraí. Eu acho que é aqui a currículo, bom, aqui mesmo. Então, aqui, ele entra e você começa aqui, por exemplo, e aqui é o pulo do gato. Com esse Jude, nós vamos, né, desenvolver essa aplicação aqui. Então, tudo é interagindo pelo terminal, ou melhor, pelo navegador. Vocês vão poder visualizar e tudo mais, ver os resultados, como um Code Wars mesmo também. Então vocês vão aprender como que eu olho as plataformas, vou pegando contextos, a gente escreve isso num documento e depois a gente começa a desenvolver. Então vocês vão olhar bastante sobre isso. Como que funciona isso aqui, Rodolfo? Via API eu consigo, isso aqui é gratuito para eu colocar no meu servidor, tá? Então vocês vão ver como que eu coloquei, como que eu configuro, isso vai fazer parte das nossas aulas, então vocês vão conhecer bastante sobre isso também. Como pego um software open source, como que eu leio, como que eu já agrego, como que eu testo, isso vai fazer parte do curso. Enfim, vamos lá. Isso aqui é uma plataforma muito legal, deixa eu tentar pegar um exemplo aqui, cadê? Aqui, ó, Get Start, cadê? Tutorial. Você pode encontrar a documentação, cadê? Aqui tem, é porque ele tem um playground, tá? Deixa eu ver, playground, não, aqui não tá aqui não. Aqui, o Get Start Ideia, é esse mesmo. Então, isso aqui vai ser, vocês vão ter isso disponível dentro da plataforma da Skill e vocês vão desenvolver junto comigo. E a ideia é que você tenha possibilidade de várias linguagens de programação, como o editor mesmo. A ideia é que vocês vão poder olhar aqui o terminal, a gente vai criar um terminalzinho na nossa aplicação, vai ser algo que a gente vai poder fazer isso. Enfim, a ideia é criar uma plataforma inteira aqui, como já vocês já utilizam com os vídeos do lado, isso não vai mudar, mas eu quero remover da Hotmart por vários motivos. Eu acho a Hotmart uma plataforma muito legal, mas muito limitante. Então, esses vídeos vocês vão estar, vão ter e vão me ajudar a desenvolver também. Então, a ideia é essa. Se existir algum cliente meu que eu possa colocar vocês, vocês vão também, mas a ideia é que vocês construam totalmente voltado à nossa aplicação interna também. Certo? Então vocês vão ter gabarito para desenvolver uma coisa muito complexa e algo muito interessante também. Certo? Aí, só para trazer um ponto bem legal, é que um ponto. Desculpa, minha Alexa. Mas um ponto importante para finalizar, gente, aqui, ó, que legal. O de JavaScript, lembra lá que a gente havia falado do caminho mínimo? Esse é o algoritmo, olha o algoritmo como é. A gente desenvolve aqui, ele desenvolveu em C, mas a gente pode colocar aqui em Go. Mas aqui em Go ele não vai ter, né? Mas enfim, é um algoritmo interessante. Enfim, é isso aqui que a gente vai desenvolver, vocês vão conhecer. Através de API a gente consegue mandar código para o Judes para a gente poder trabalhar e tal. É uma plataforma muito interessante. E a gente vai trabalhar, vocês vão aprender também o que é SSO. Enfim, vai ter muita coisa bacana. Eu estou muito empolgado, muito mesmo. Acho que vai ser assim. Eu espero realmente que esse curso. Olha, só um ponto, tá? Esse curso já é definitivo para vocês, vai ser. Mas eu só espero que vocês realmente façam bom proveito dele. Eu acho que realmente, se vocês se aproveitarem, vocês serão baitas programadores. Na primeira empresa, vocês vão ter um suporte muito grande para vocês mostrarem o trabalho de vocês e o conhecimento que vocês foram adquirindo. Porque são anos e anos que eu acumulei de coisas que eu acho que é interessante vocês trabalharem, que vocês vão tirar com fichinha quando chegar num lugar. Beleza? Bom, eu estava falando e acabei mostrando. Tranquilo, vou dar uma passada bem breve aqui, mas não tem problema. Vocês não perderam muita coisa. Acho que é legal aqui o que eu falei. Mas enfim, esse é o Jude. O Jude é bem bacana mesmo. É uma ferramenta
Muito legal. Deixa eu só entrar. Aqui, ó. Isso aqui era o de Jáutica que eu tava falando e vocês não estavam vendo. Aqui é o código de Jáutica, tá, gente? Isso aqui é um código que a gente usa grafos. Eu espero também mostrar sobre gráficos para vocês. Isso é extremamente importante em vários contextos da programação e do desenvolvimento. Mas esse aqui é um código. O Jude é isso. Ele é uma aplicação open source que a gente pode desenvolver e pode baixar. Quando eu falei do Free Code Camp, Free Code Camp é isso aqui. Ele é uma plataforma que eu visualizo que a skill vai ser. E eu quero que tudo esteja internamente, mas vocês vão trabalhar externamente também. Como, Rodolfo? Porque a ideia é vocês fazerem tudo por aqui, mas quando for os exercícios, vocês vão dar um git clone no terminal de vocês, vocês vão desenvolver na aplicação de vocês. A ideia é toda para que vocês trabalhem na máquina de vocês sim em um dado momento. Mas existem contextos iniciais, por exemplo, mostrar, eu fazer uma pergunta sobre, por exemplo, sobre uma aplicação em HTML, como que é um H1, escreva um H1, para eu poder fazer uns testes com vocês. Então, tudo é muito melhor numa plataforma, certo? A Hotmart, como eu havia falado, é muito legal e a gente vai olhar para ela para pegar coisas que ela tem muito, que são muito interessantes. Porém, a verdade é que para desenvolvimento de software, ela ainda precisa agregar muitas coisas para ser bem interessante e bem motivacional também. Desculpa o vídeo e um vídeo bem longo, mas eu acho que era importante eu ter conversado com vocês sobre isso. Beleza? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Eu tenho feito com muito amor e carinho. Isso realmente é a minha vida. Eu tenho empenhado muito para fazer o melhor para vocês e espero que eu tenha conseguido, esteja conseguindo, né, na verdade. Nossa jornada ainda é longa, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, eu não posso dizer todos, porque pode ter gente que já saiba tudo que eu já expliquei, mas tenho certeza que se eu impactar vocês de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu penso, eu já estou feliz demais. Beleza? Então é isso. Valeu, galera. Abraço e vamos pra cima.